dando interferência. É uma boa sugestão, doutor. Ok? Então, senhores, eu pedi essa reunião com o doutor Robson e estendi aos senhores para a gente tratar de um assunto que nós precisamos deixar bem claro e definido um procedimento, porque quando chegou a pandemia, ela chegou e paramos, Parnaíba teve a iniciativa de começar a fazer audiências, só que a gente começou a fazer e faz praticamente que empírica, né? De forma empírica, não tem um procedimento que os tribunais tenham dito exatamente como fazer, e a gente vai aperfeiçoando, os tribunais fazem a regulamentação de uma forma mais genérica, e a gente no dia a dia vai fazendo os aperfeiçoamentos que são necessários. E as nossas audiências iniciais, né, estão transcorrendo, eu considero normalmente, né, sem nenhum, a não ser nenhum problema, a não ser aqueles de acesso mesmo, que tudo isso é considerado, certo, durante a audiência. Muitas vezes o advogado está um problema de acesso, muitas vezes o advogado, o doutor Júlio Selma, inclusive, numa audiência, ele caiu no meio da audiência. Ou seja, é um fato que você tem que considerar e tem que encontrar uma forma de proteger o direito, né? Nós não podemos simplesmente excluir, tem que encontrar a solução. Então, a solução foi constar na ata, que eu daria o prazo para ele se manifestar sobre o interesse, e assim a gente vai criando, né, as formas de solução dos problemas, né? A não participação da parte na audiência foi uma forma que encontramos de tentar fazer com que as audiências aconteçam, né? Os advogados também, assim como eu, não querem correr o risco. Então, nem a parte talvez queira correr o risco de ter que ir ao escritório, né? E o advogado de ficar junto com uma pessoa que não conhece, certo? Por uma razão lógica, né? Que está todo mundo isolado, está todo mundo se resguardando. Então, a não participação da parte é uma forma de permitir a realização das audiências. E isso não causa nulidade porque nós bem sabemos que a revelia, né, não se aplica à parte que se apresenta com advogado em audiência com defesa, né? E nós temos uma audiência, né? Isso é uma audiência. Houve um questionamento se haveria, em alguns tribunais, com relação à necessidade de anuência da outra parte para que a audiência se realizasse, certo? Eu não vejo essa necessidade porque é um ato, né? Ah, mas é um ato como? Bom, a audiência itinerante também ela não ocorre no fórum, ela ocorre numa escola pública, ela ocorre no prédio da prefeitura municipal, certo? Ela ocorre na Câmara Municipal, ou seja, ela ocorre, é ato válido. Então, não se pode querer, certo? Tornar esse ato nulo e muito menos facultar a presença da parte. É um ato judicial. Se não houver comparecimento, existem as combinações, tanto para um como para outro, né? E eu entendo que o advogado representa bem a parte no momento que ela pode ser, o seu depoimento pode ser dispensado e a presença do advogado com defesa supre a revelia. Essa é a questão inicial do que a gente tem feito até hoje. Bem, só que nós temos que encarar um outro momento, que é o das instruções processuais. Eu sempre me resguardei para que não houvesse uma precipitação, que eu considero uma precipitação, de se fazer audiência a qualquer modo, né? Ou seja, com a testemunha em qualquer lugar. Tem vários que já fez audiência que a testemunha estava numa rede, estava não sei aonde, estava dentro de um táxi, né? Isso não me traz segurança, certo? Com relação àquele depoimento, certo? Eu vou pedir só que o Marcos e o Fabrício, eu acho, tem um M e um F aqui, que liberem a câmera, só para a gente poder visualizar. Então, eu me sinto mais seguro, e eu acho que também qualquer advogado se sentirá, se a testemunha estiver como na vara, ou seja, se ela estiver isolada, se ela estiver incomunicável, né? Se ela não manter contato com a outra testemunha, né? Então, esse foi o meu cuidado sempre. Então, eu tenho aguardado o momento, mas sempre anunciei, inclusive falei com a presidente, falei com os colegas, que o meu pensamento a testemunha ela tem que ser ouvida no fórum. E
me parece, né? Me parece por quê? Porque parece. Porque o ato diz que a partir do dia 15 os tribunais poderiam voltar, só que o Conselho Superior já está analisando, vai fazer uma avaliação melhor desse momento. Mas, pensando nisso, eu marquei as audiências de instrução para o início de julho. Então, a partir de 1º de julho, nós iremos começar a fazer as nossas audiências de instrução, né? Como é que eu reservei a pauta? A nossa pauta, normalmente, ela é feita uma audiência a cada 10 minutos. Considerando esses fatores esses fatores podem interferir, como o acesso, como a queda da internet e tudo mais, as audiências ficaram marcadas a cada 20 minutos. E eu reservei, a partir de julho, o primeiro horário de 40 minutos para uma audiência de instrução. Então, será feita uma audiência de instrução por dia, né, a partir do mês de julho. Havendo necessidade, disponibilidade e a gente conseguir aprimorar o nosso procedimento, a gente pode tentar ver se consegue fazer mais audiências de instrução por dia. Mas a nossa pauta está sendo realizada de segunda a sexta. Todos os dias nós temos pauta na Vara do Trabalho Parnaíba. E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou disponibilizar aqui para os senhores, eu acho que é possível, o acesso às imagens que serão acessadas, né? As imagens que serão acessadas remotamente. Não sei se os senhores conseguem ver, mas aqui é a sala de audiência daquela parte do fórum, né, do anexo, certo? Então, aqui, qual é o procedimento? A testemunha ela vai ser encaminhada ao fórum, certo? Depois eu vou mostrar para vocês o procedimento, o roteirozinho, e elas vão sentar, vão ficar aguardando nessas cadeiras que vão estar marcadas, o local de sentar, né, o local que é permitido sentar e, obviamente, o local que não é permitido. Então, elas vão ficar isoladas, umas das outras, né, separadas, só vai ter acesso ao fórum, nesse dia, as testemunhas da audiência. Essa sala de espera não será acessada por outra pessoa, a não ser as testemunhas que serão ouvidas pelo juiz naquela audiência. Correto? Pronto. Quando ela ingressar à sala de audiência, ela vai ser encaminhada por um servidor, ela vai ficar sentada nessa parte, onde vai ter uma webcam, que o tribunal já me enviou, deve estar chegando hoje ou amanhã, e um monitor. Aqui será a nossa conversa, aqui que ocorrerá a oitiva da testemunha, né? Para que é que serve esse monitoramento? Justamente para ver o ambiente em que a testemunha se encontra. Aqui eu vou saber se ela acessou um documento, aqui eu vou saber se ela manteve contato com alguém, se ela olhou com alguém, se ela conversou com alguém, né? Ou seja, é uma forma garantida que eu encontrei, né? Pode ser que exista outra, para resguardar a idoneidade do depoimento da testemunha. Entendeu? Depois ela vai sair e vai aguardar na outra sala. Entendeu? Isso é o que essa é a minha pretensão. Esse aqui é o roteiro. Não sei se vocês conseguem ler. Conseguem? Esse aqui, na verdade, é o roteiro e é o mandado que vai ser realizado e vai constar na ata de audiência. As partes que manifestaram interesse na produção de prova oral deverão informar em até 10 dias os nomes das testemunhas e, caso tenham, seus endereços eletrônicos ou a respectiva conta no aplicativo WhatsApp, com a advertência que não serão tolerados atos procrastinatórios e a dispensa posterior à audiência inaugural da prova requestada pela parte que né, e a dispensa posterior à audiência inaugural da prova requestada pela parte poderá configurar a litigância de má-fé. Então, assim, no momento, na audiência inaugural, a parte já indica se tem interesse na produção de prova e tem 10 dias para apresentar o seu rol. E a desistência dessa prova, da produção dessa prova, poderá configurar uma litigância de má-fé pela procrastinação, pelo ato protelatório, né, de simplesmente não encerrar a instrução ali e permitir a prestação jurisdicional. Independentemente do rito? Pois não? Independentemente do rito? Independentemente do rito, né?
Por que é que eu tracei um procedimento só para os ritos? Porque se nós fôssemos realizar uma audiência una, né, os senhores teriam que levar a testemunha na primeira audiência, entendeu? E talvez até desnecessariamente. E nós teríamos um tumulto, nós teríamos uma aglomeração que não é recomendado para essa viagem no momento, né? Então, assim, se a lei permite, eu estou fazendo. E estou tentando interpretar a lei de forma que a gente possa, efetivamente, certo? Atuar. É uma interpretação para o momento, e eu acho que eu não vejo nenhuma ilegalidade no que estamos fazendo. As testemunhas deverão ser orientadas pelas partes e advogados sobre o procedimento utilizado nas audiências remotas, né? Logicamente que os senhores terão coadjuvantes nisso, ou seja, a testemunha já vai sabendo mais ou menos o que é que vai acontecer lá, né? E comparecerão a vara do trabalho de Parnaíba no dia e hora da audiência, sendo dispensável a posse de documento pessoal, que é de praxe, mas só deixando bem enfatizado, com foto e o uso de máscara facial, que, logicamente, é necessário. Né? A sala de espera será utilizada exclusivamente pelas testemunhas do processo, cuja audiência estiver em curso, como já antecipei. Após ser apregoada, a testemunha deverá se dirigir individualmente à sala de audiência, tomando assento no local apropriado, colocando-se em frente ao monitor e webcam reservados a ela. Também já antecipei na fala anterior. Devidamente qualificadas e compromissadas, as testemunhas prestarão depoimentos sem consulta a qualquer material, salvo se autorizadas pelo juiz. Por que é que eu coloquei no texto essas questões que são de direito, que os senhores já conhecem? Para que os senhores se lembrem de alertar as testemunhas desses pontos, desses aspectos. Porque elas vão estar lá sozinhas, elas vão estar no fórum sozinhas. Elas não receberão mais orientação de ninguém. Né? Então, elas já devem ter ideia, né, do procedimento que será aplicado lá com elas sozinhas. Devidamente qualificados, só um instante. Devidamente qualificadas e compromissadas, as testemunhas prestaram depoimento sem consulta a qualquer material, salvo se autorizado pelo juiz. Durante o período que permanecerem na sala de audiência e sala de espera, será vedada a comunicação entre as testemunhas, que serão acompanhadas pelo sistema de monitoramento remoto da vara do trabalho, o que os senhores já têm conhecimento. Eu antecipei. Encerrado o depoimento e dispensado pelo juiz, a testemunha retornará ao seu lugar na sala de espera e se manterá em silêncio, sem qualquer contato com as demais pessoas, até que seja encerrada a audiência, e então liberada. E agora uma outra interpretação, certo? Que eu dei ao tema oitiva e testemunha prova oral. Será acolhido como mera informação o depoimento prestado fora da sala de audiência nas condições estabelecidas. Ou seja, se a testemunha não tiver como se deslocar até o fórum, ela poderá ser ouvida em qualquer lugar. Mas só que não será como testemunha, será como informante, e a valoração dessa prova ficará a cargo do juiz. Né? Eu vou considerar todos os fatores daquela instrução, daquela oitiva. Entendeu? Isso é uma interpretação minha, porque eu considero que a testemunha fora do ambiente adequado, isolado, ela pode configurar uma suspeição. Entendeu? Então, assim, essas são as linhas gerais. Eu acho que o doutor Pedro, que está aqui, para quem chegou depois, doutor Pedro, isso aqui é o que eu falei, isso aqui será a audiência, e o doutor Pedro, eu só queria que aparecessem as imagens, né, poder identificar, porque aparece CCPP e a gente não identifica quem é. Essa aqui são as imagens da sala de audiência, onde a testemunha será ouvida, certo? E que eu terei acesso e que irei colocar também disponibilizado durante as audiências, certo? Em alguns momentos para as partes poderem acompanhar, porque também a ata vai estar disponibilizada na mesma tela. Então, a gente vai ter que dividir esse espaço, entendeu? Com a ata. Doutor Villanova. Pois não. Só uma curiosidade aqui.
E se, eventualmente, uma testemunha conversar, enfim, com alguém e tudo, e a gente percebe no vídeo e vai lhe relatar, né? Vai lhe comunicar. Como é que Sim. vai ser a sua intervenção? Será dispensar o depoimento. Nós temos que, ou seja, não tem como a gente fazer uma avaliação mais pontual da coisa. No momento que houver uma comunicação da testemunha com alguém, houve uma quebra. Né? O próprio vídeo serve de prova, né? Isso. Não, e o que constar na ata, né? Eu sempre considero o seguinte: o que consta na ata é aqueles que estão participando, né? Por isso é que os advogados usam dos protestos, né, para consignação ou não dos atos e fatos que eles entendem importantes durante a audiência, né? Aí vai depender da atuação dos senhores. Pois não. Aí só uma dúvida aqui que eu não sei se eu peguei direito aqui. Isso vale para as testemunhas, mas o depoimento pessoal das partes, ele vai ser dispensado ou ele vai ter esse mesmo procedimento? A parte vai ter que... Eu, até conversando com o doutor Cícero hoje, que estávamos em audiência, o depoimento da parte pode ser dispensado pelo juiz, né? Até porque o depoimento ele não forma não contribui muito para o convencimento do juízo, né? Ele contribui na medida em que pode haver uma confissão. Mas em termos de depoimento, de confirmar os termos da inicial, certo? Não vai, o efeito que ele produz é quando ele confirma a parte adversa, né? Então, assim, de via de regra, os depoimentos eles estão dispensados. Né? E se houver necessidade, como esse depoimento não há uma penalização, né, não há uma configuração de crime, ele pode ser ouvido em qualquer lugar. Ele pode ser ouvido. Não há necessidade desses cuidados, né, talvez até exagerados de minha parte, mas é zelo com o processo. Então, a parte pode ser ouvida sem nenhum problema, certo? Só que eu acho que torna-se desnecessário porque não contribui para o convencimento, certo? E faz o processo ficar mais lento. E na audiência inaugural, né, como nós estamos fazendo, eu acho que dificulta ou até mesmo habiliza a audiência. Entendeu? Tá. Porque é por conta da presença, por conta do contato, por conta da proximidade, né? Essas questões todas. Não sei se lhe respondi. Doutor Zé Carlos, só me permite fazer algumas colocações para o senhor e para os colegas? Sim, claro. Tá. Nós estamos vivendo um momento sui generis, né? Que Isso. nunca antes nós vivemos, e a advocacia, como a justiça como um todo, e algumas outras profissões vão ter uma profunda modificação do procedimento que nós usamos até ontem, certo? Então, em relação à justiça, principalmente à justiça do trabalho, onde nós nos dedicamos maior assiduidade, eu acredito que nós vamos ter muito bom senso da advocacia trabalhista, no sentido de construir, doravante, um procedimento que seja adequado para essa nova realidade, certo? Então, eu gostaria de fazer algumas colocações para todos, certo? No sentido de nós nos aproveitar o momento e discutir e encontrar, talvez, uma melhor solução para a situação colocada pelo Dr. Zé Carlos. Em primeiro lugar, eu gostaria de, assim, como as partes não estão participando das audiências de conciliação, talvez seria interessante nós, advogados, atentar muito para os poderes da procuração. E a gente já inseriu os poderes especiais para a gente transigir. Certo? E talvez alguns colegas que tenham percebido e fazer a alteração dos instrumentos procuratórios para lá na frente não se alegue qualquer nulidade em relação à capacidade de firmar a composição. Certo? Em segundo lugar, como eu coloquei, que eu acho que nós, advogados, a gente tem que atuar com bastante razoabilidade
certo? Nesse momento. E a gente, de uma certa forma, observar qual seria aquelas leads realmente que necessitariam do depoimento pessoal. A gente sabe que tem leads de menor complexidade que não haveria necessidade, mas também existem outras leads de maior complexidade que, por exemplo, eu não abdicaria de buscar uma confissão real, uma discussão de um processo de uma matéria mais profunda, certo? Então, eu estou me comprometendo com o doutor Zé Carlos perante a advocacia trabalhista que, em determinadas situações, eu não vou, assim, porque a prova da parte contrária, eu abdicaria desse depoimento, mas em outros casos, certo? Sempre levando em consideração a razoabilidade e a matéria a ser discutida, eu terei que ouvir o depoimento da parte, certo? Outro fato que me preocupa é a questão do tempo das testemunhas, certo? Nós vamos ter, assim, que observar 10 dias para rolar testemunha. E a testemunha trabalhista é um pouco diferente da testemunha, como é que eu posso dizer, civilista, entendeu? Às vezes aparece 2 dias antes, entendeu? Às vezes, até mesmo no dia da audiência, a gente mantém contato com algum tipo de testemunha. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas da questão desse prazo. Eu acho que esse prazo ele tem que ser diminuto, certo? Para, assim, de uma certa forma, não causar prejuízo na instrução. Diminuto ou assim, uma flexibilização maior em relação à substituição e tudo mais. São esses 3 pontos que eu gostaria de colocar em princípio. Doutor Cícero, com relação ao depoimento, não, isso é uma questão subjetiva do juiz, certo? Na apreciação do processo. Com relação à testemunha, acho que os 10 dias é razoável. Eu não entendi se você quer que diminua o prazo ou que aumente o prazo. Vai diminuir no mínimo para 48 horas. Excelência, depois da colocação do doutor Cícero, eu gostaria de uma parte aqui. Vossa Excelência, pudesse? Eu estou procurando o senhor aqui na tela, doutor Tiago. Eu não estou vendo. Estou aqui, doutor. Estou aqui. Ah, tá certo. Se o senhor puder... Viu, doutor Cícero? Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Com relação ao depoimento, já lhe respondi, né? A respeito das questões da subjetividade, da avaliação do juiz, da necessidade ou não. A questão do prazo. 10 dias é um prazo razoável para a prática de um ato, porque a audiência de instrução ela não vai ocorrer antes de 10 dias, entendeu? E acho que o doutor Daniel, que eu não estou vendo, o doutor Daniel está aqui, está escondido aqui embaixo da mesa. O doutor Daniel, ele me fez esse questionamento essa semana no grupo, né, da possibilidade de substituição da testemunha, que não tem problema, certo? Mas ela tem que ser informada. Ela tem que estar no dia da audiência. Entendeu? Pode ser que uma testemunha que foi arrolada, né, esse arrolamento não é previsto na CLT, certo? Isso está sendo um procedimento que foi adequado ao momento atual do processo, certo? Para que a gente saiba quem vai ser ouvido, para que a gente tenha essa relação, saber quem vai adentrar ao fórum, para que a gente possa manter um contato, se for necessário, com essa testemunha. Porque, legalmente, a parte deve apresentar a sua testemunha na audiência. É apenas uma adequação. Se durante esse transcurso, né, do prazo ou do tempo, até a relação da audiência, houver qualquer empecilho com relação à testemunha, isso não causa prejuízo ao processo, né? Da sua substituição, causaria a parte se eu impedisse a substituição. Porque, processualmente, via de regra, tem até a testemunha que aparece espontaneamente. O que eu quero é que os senhores apenas me comuniquem, me digam assim, quem vai estar presente ao fórum, certo? Para a gente poder adotar as providências necessárias para a sua realização. Mas a testemunha pode ser substituída, não tem problema. Alguém pediu para o doutor Tiago? Fui eu, doutor, fui eu. Bom, doutor, aos colegas, bom dia. Há tempo que nos encontramos, Excelência, sempre nos vemos aqui. Mas vamos desligar o microfone. Como é que tá? Tá dando interferência. Bom, perfeito. Bom, inicialmente, como
todos sabem, é o que a gente vive diariamente, é a situação, os impactos da pandemia naquilo que a gente vive, naquilo que a gente trabalha nas seus trabalhos. E todos nós, direto ou indiretamente, vamos ser e vamos continuar sendo afetados por um bom tempo por essa situação. Diante disso, esse trabalho que o doutor Zé Carlos foi até pioneiro aqui no estado, fiz audiências em outras comarcas aqui já, mas depois da iniciativa do doutor Zé Carlos, isso aí tem os parabéns da classe, especialmente, digo agora, de minha pessoa. Mas essa questão, essa mudança, a tecnologia, ela desde o início, quando a sentença deixou de ser escrita a próprio punho pelo juiz, e foi datilografada, foi digitada, foi discutido a eficácia. Olha, não veio do próprio punho do juiz. Então, enfim, é claro que foi uma discussão para se ver realmente essa questão do punho, a gente procura algumas lacunas e elas vão vir, né? Você foi vendo. Então, essa questão da audiência remota, ela remonta um pouco isso aí. Então, a gente fica entre a efetividade do Estado, a rapidez da resposta e a segurança jurídica. Então, ao passo que eu dou os parabéns nesse sentido, eu faço também um alinhamento ao posicionamento do doutor Cícero. Raramente isso acontece. Mas, enfim, no sentido de que realmente você tem a questão da confissão e do pedido. Você quer a confissão. Talvez o juiz não, mas você, enquanto parte, enquanto defesa, enquanto advogado, evidentemente você procura, dentro do jogo, jogo processual, de montar o processo da sua parte, a confissão em um depoimento. E, assim, a dispensa antecipada, e é claro que, evidentemente, tenho certeza que nenhum dos colegas vai procurar ou tem a intenção de fazer atos ou praticar atos meramente protelatórios. Então, assim, dispensar o depoimento em algumas situações, especialmente, como o doutor Cícero bem colocou, elas podem mitigar a validade, posteriormente, pode até ser discutido isso, a validade do processo com relação àquela prova. E também, se a gente deixar para... Não, vamos ouvir a testemunha depois, a gente pode fragmentar a prova. Isso é uma preocupação que eu deixo claro aqui, e tenho que expor até mesmo. Entendo também a posição do doutor Zé Carlos com relação a isso, mas é uma preocupação que eu gostaria tanto de colocar e também para expor para o doutor Cícero, que eu me alinho perfeitamente a sua colocação e somo isso aí. Até mesmo porque a gente pode ferir também o princípio da concentração das provas. Mas é isso, é a preocupação com a rigidez do processo, com os recursos que vão por certo vir, que eu toco nesses pontos. Era isso, doutor, minha colocação. Antes de passar a palavra para o doutor Pedro, que ele me pediu para falar, se pronunciar, a questão do depoimento pessoal, eu queria dizer o seguinte: é uma questão subjetiva do juiz. Isso será analisado caso a caso. Entendeu? Com relação à concentração da prova, a praxe, principalmente nos grandes tribunais, é de partição da audiência em sessões. Entendeu? E a própria lei me autoriza que eu possa partir, né, a audiência do rito sumaríssimo. Né? Certo. Mas, doutor, nesse caso, a gente ouviria, por exemplo, como ficou passado, como eu entendi, a gente iria ouvir a testemunha e depois de um julgamento, de um pedido, ia ouvir a testemunha. Não haveria uma inversão, poderia comprometer dessa forma? É isso que eu estou colocando, essa preocupação. Eu não entendi, me desculpe. Veja o seguinte, o senhor determina o oitivo de testemunha. As partes indicam, vão lá no processo, perfeito. No decorrer do processo, olha, eu queria ouvir o depoimento pessoal de fulano de tal. Isso o senhor entende que, por sim, a gente não estaria invertendo, botando um depoimento. Essa questão não teria que ser enfrentada inicialmente? Sim, mas essa questão será enfrentada inicialmente, antecipadamente. O depoimento da parte já é um momento, o depoimento da testemunha já é um momento posterior. Né? Se houver necessidade, será na mesma sessão. Sim, ok, pronto. Entendeu? Okay. Porque, como eu disse, a testemunha do doutor Cícero, ou a testemunha não, seu cliente, ou cliente do doutor Cícero, o doutor Amparo, o doutor Gá, ele pode estar com o senhor, tá? Em qualquer lugar. Ele não vai, ele não é compromissado, ele não sofre penalidade, entendeu? Então, ele pode estar em qualquer lugar sem nenhum problema. Entendeu? Doutor Pedro, por favor. Senhores, estão me ouvindo?
Sim, sim, doutor. Bom dia a todos. Doutor Zé Carlos, parabéns pela iniciativa de estar trazendo essas informações para nós. Cheguei um pouquinho atrasado aí na sala, na reunião, só para esclarecer, então, o depoimento das testemunhas só serão validados quando realizados aí na junta, na área do trabalho, não é isso? Isso, eles só serão considerados testemunhas ouvidas lá. Fora de lá, se tiver qualquer depoimento, vai ser com mera informação. Deixa Pronto, de bem queria me aliar. ser testemunha para ser informante. Isso, tranquilo, entendi essa questão. Também queria me aliar aqui do doutor Tiago, com relação ao depoimento pessoal porque nós já tivemos várias situações em que no depoimento pessoal da parte, ela se contradiz, ela foi afirmado na petição inicial, ele se contradiz e acaba, no depoimento pessoal dele, trazendo a elucidação melhor do que a oitiva de qualquer testemunha. Então, eu queria me aliar, mas o senhor também já esclareceu esse fato, que quando isso vai acontecer também, a situação assim existe, né? Apesar da lei lhe permitir agir dessa forma, pensar testemunha, mas como o senhor sempre agiu de forma bastante isenta e analisando caso a caso, eu acredito que isso também nós não vamos ter nenhuma questão, nenhum problema com relação a essa questão da oitiva da parte quando for necessária. Eram só essas as minhas colocações. Ok, doutor Pedro, obrigado pela participação. Eu queria aproveitar, se não tiver ninguém inscrito, entre aspas, né, para abordar duas questões. Uma, nós tivemos uma audiência ontem com o doutor Tiago, e veio à tona uma questão, que é a oitiva por carta precatória, né? Assim, via de regra, o meu entendimento é que eu sou contra a oitiva testemunha por carta precatória, porque ela não permite que o trabalhador, né, possa estar presente, que ele não tenha condições de custear essas despesas para o advogado se deslocar, entendeu? E, durante uma audiência, muitas coisas podem surgir. Então, aquelas perguntas, né, prontas, não atendem na totalidade o interesse da parte, né? Porque pode ser que a testemunha, em certo momento, fale alguma coisa que o advogado, né, ali presente, consiga fazer uma análise melhor e fazer outras indagações a seu favor, né, presumidamente. Então, nesse ponto, eu falei ontem, pedi até advogado, que é uma fazenda de Goiás, e só um parênteses, é interessante essas audiências remotas, porque a gente vai a Goiás, vai a Fortaleza, São Paulo, Natal, Recife. Eu tenho viajado tanto aqui, Belém, Maranhão, São Luís. É muito curioso esse sistema, sabe? Porque a gente está lidando com advogados de todos os lugares e até conhecendo e conversando um pouco. Então, o que eu falei para a advogada ontem, que ela suscitou essa questão, que ela me informasse qual a vara mais próxima do domicílio da testemunha. Mas isso ainda é um projeto. E qual é ele? De tentar manter contato com a vara para encontrar um meio de se fazer essa audiência remota da testemunha lá no fórum, lá na vara do domicílio. Ou seja, eu teria que conversar com o juiz titular da vara, ver se ele poderia ceder esse espaço, se a gente poderia... Mas isso é uma coisa que ainda está, certo? Sendo montada, né? Mas existe essa possibilidade de que se aconteça dessa forma, entendeu? Ou seja, em substituição à carta precatória, a testemunha vai estar remotamente, no local também igual ao nosso, isolada, certo? E possa ser ouvida. É uma possibilidade, certo? Mas ainda, como eu disse, que precisa ser amadurecida. O outro ponto que eu queria falar, que eu havia esquecido, era, na verdade, fazer uma sugestão ao Dr. Robson, como representante da categoria, né? Se não haveria a possibilidade da OAB disponibilizar um espaço, certo, na sua sede, para aqueles advogados que não estão dispondo, certo, de
de recursos técnicos para uma boa transmissão, né? Poderia fazer um gabinete com agendamento e o advogado que tá, assim, tem uma internet boa, ele pode marcar um horário para participar da audiência lá. É uma sugestão que eu faço que ajudaria tanto ao advogado quanto à própria audiência, quanto ao próprio funcionamento da justiça, né? Doutor, a gente está vendo, já foi sugerido, mas por conta dessa questão do isolamento e por conta da reforma da sede, os dois prédios, aquele da sede perto do Corpo de Bombeiros está fechado, está em reforma, e esse perto da Vara do Trabalho, ele está fechado, mas porque os estagiários foram quebrados os contratos, porque já não tinha necessidade nesse momento. E ainda a gente tem dois funcionários que estão com contrato suspenso, então eu estou aí com apenas só mais 2 funcionários exercendo todas as atividades de secretaria. Mas eu vou ver junto com essa necessidade, eu acredito que ela vai ser iminente a partir do dia 15, não só da Justiça do Trabalho, mas também das outras justiças, da comum, estadual, da federal, e a gente vai ter que se adaptar também, né? Eu quero sentir esse termômetro da classe, dessa real necessidade, uma vez que todo mundo, em regra, tem o seu escritório, né? Então, o seu escritório já deve ter um suporte. Mas eu quero sentir esse termômetro da classe, e à medida que realmente a gente sentir que é necessário, a gente vai disponibilizar. E eu acredito que é o tempo também que os contratos que estavam suspensos voltam à sua plenitude, né, por conta da força daquela MP, né, do governo federal. Certo. Eu terei mais funcionários para isso. Tudo bem, foi só uma sugestão que eu acho que para alguns talvez ajude, né? Com certeza. Outros talvez não tenham necessidade, mas alguns podem sentir a necessidade, advogados em carreira, sem escritório. Sim, com certeza. Até com um problema mesmo técnico na cidade. De repente você está sem internet, o seu computador dá um problema. Aí se socorre na OAB. É verdade. Verdade. Plano B. Permita outra parte, até aproveitando a fala do Robson. Essas regras de procedimento a gente está criando entre nós, certo? Acontece que eu me preocupo muito a nível local e a nível, porque vai ter audiências com outros profissionais do direito que não residem em Parnaíba, como é que nós vai chegar a toda a classe? Entendeu? Por quê? Porque nós estamos participando de uma reunião que tem 12, 15 pessoas, entendeu? Então, eu vejo a necessidade de dar uma maior divulgação, né, para todos os advogados da nossa região e, assim, de uma certa forma, a OAB ou a Vara do Trabalho disponibilizar isso num site, alguma coisa, para dar um esclarecimento mínimo para aquelas pessoas que não têm conhecimento dessas regras de procedimento, entendeu? Agora, assim, eu gostaria eu acho que é um problema que a OAB tem que enfrentar também, a Vara, eu acho que tem que dar uma maior publicidade nisso aí. E doutor Zé Carlos não querendo ser assim, mas querendo, assim, dar um pouquinho da experiência que a gente tem, eu acho que esse prazo de 10 dias vai comprometer muito a questão do direito da ampla defesa das partes, entendeu? Eu acho que é um prazo muito extenso, eu acho que dentro da razoabilidade a gente poderia reduzir esse prazo. Principalmente para nós que trabalhamos muito com o empregado, a gente sente muita dificuldade. Então, é uma sugestão que eu faço para o senhor não decidir agora, mas só pensar, ouvir a opinião de outros colegas com experiência, que conhecem a vara, para a gente ver essa questão desse prazo dos 10 dias. E a questão da publicidade, eu acho que é interessantíssima e necessária. Doutor Cícero, eu vou discordar, ter a audácia de discordar de Vossa Excelência, mas eu vejo o seguinte: haveria um risco ao processo, certo? Ao direito à ampla defesa, se eu reduzisse o prazo. O prazo de 10 dias é um prazo processual previsto, sabe? E não causa prejuízo à parte. Causa esse negócio, se eu fixo um prazo de 48 horas, de 24 horas, a parte, certo? Será que o advogado teria como, nesse prazo exíguo, certo, apresentar a relação de testemunha, ter informações do WhatsApp, de contas, de dados? Isso sim seria um risco ao processo, ao cerceamento de defesa, né? Esse é um ponto. Com relação à divulgação,
todos foram convidados para essa conversa mais, assim, com a participação de todos, uma conversa mais aberta, né? A gente conversa muito pelo WhatsApp e é muito limitado. Mas, por exemplo, essa aqui vai ser o texto da nossa Notificação. ata de audiência. Isso será o texto da nossa notificação. Ou seja, eu tomei o cuidado, certo? De tentar fazer uma síntese de todo o procedimento. Certo? E o advogado, ele vai tomar conhecimento disso na audiência. Isso é uma questão, assim, de mais dia ou menos dia, de se tornar uma rotina. Ou seja, talvez o advogado ele fique mais surpreso na primeira audiência, certo? Mas ele tem um roteiro. Na segunda ele já sabe, na terceira ele já está decorando, ele já sabe, já está dando aula para o colega de como se faz uma audiência nesse procedimento. Sim. Se a OAB tiver esse interesse de fazer a divulgação, conversar com os advogados, isso é uma questão institucional, certo? Só que eu acho que, pelo lado da justiça, eu estou dando essa publicidade, certo? Geral, fora da audiência, conversando com os senhores, justamente para que possam ser discutidas algumas dúvidas, como o senhor mesmo suscitou, as dúvidas do senhor, do doutor Tiago, certo? Doutor Pedro, né, o doutor Robson também. Então, assim, eu acho que está tendo espaço. Doutor Zé Carlos, não é o prazo do advogado saber em 10 dias, não. É o prazo da parte conseguir as testemunhas, entendeu? Que, às vezes, é muito difícil, principalmente para o empregado, assim, identificar as testemunhas. Às vezes, a gente se depara com testemunhas para dois ou até mesmo um dia antes da audiência. Então, não é a questão do prazo do advogado, é a questão... Eu entendi diferente, doutor. Vocês me desculpem a interrupção. Eu entendi que eu achava que 10 dias eram muito, era um prazo... Não, é a identificação da testemunha por parte da parte, entendeu? Para o empregado, o tempo é grande, então eu acho que poderia reduzir mais e dar melhores condições para a parte do coletivo, tá me entendendo, dispor de tempo para a identificação de testemunha que venha participar da instrução. É isso aí, meu pensamento é esse. Não é questão de advogado, não. Me permitam, por favor. Pois não, me ouvem? Só respondendo ao doutor Cícero, hoje eu estou oficiando as varas da Justiça Comum, que eu já pedi para que a nossa subcomissão de informática produzisse tutoriais. Hoje a concentração que eu estou fazendo é por conta das audiências criminais, então já estou oficiando todas as varas cíveis e criminais para que nos deem um retorno, um feedback dos programas que vão utilizar, da pessoa a quem se reportar lá, e a subcomissão de informática vai fazer um tutorial e prestar todo o suporte para a advocacia, na pessoa do Dr. Kelvin. Então, a gente está pensando nisso. A partir dessa reunião que está acontecendo agora, a gente vai concentrar também esforços para montar um tutorial, um passo a passo para as nossas audiências aqui da Justiça do Trabalho, e assim por diante. Eu tenho que concordar com o Dr. Cícero por conta daquela questão de que, às vezes, a gente não acha nem duas testemunhas, a gente só acha uma, e às vezes dá lá, um dia antes da audiência, a testemunha chega para o cliente e diz, olha, eu não vou poder ir não, entre aspas, né, fura. Então, a gente vai correr atrás de uma em menos de 24 horas para substituir e não ter prejuízo. Acho que é isso que o Dr. Cícero está querendo colocar. Mas veja só. Excelência, antes do senhor se reportar, só para pegando o gancho aqui dos colegas advogados, e enfim, fazendo um coro nesse sentido, a verdade é essa, tanto do Dr. Cícero como do Dr. Robson, muito bem explanado nesse momento, e quem está diretamente militando, eu sei que a sua visão, o seu pensamento enquanto jurista, enquanto juiz que determina o espaço do processo, para eficácia, para resolver logo, mas do nosso lado a gente fica pensando na efetividade do cliente também e na garantia daquela prova. Então, ponto, eu só tenho 10 dias, aí de repente apareceu uma testemunha que tinha faltado, quer dizer... o próprio processo ele não prevê isso, é algo que a gente está criando. Então, vamos tentar consolidar isso,
vendo com ótica assim a ampla defesa, botando um prazo realmente que possa comportar essas exceções. Enfim, doutor, me perdoe, a intervenção era só no sentido de fazer coro a essa situação. Vou desligar o microfone aqui. Mas bote sua imagem para a gente poder ficar ali vendo. Isso, melhorou. Você está até na penumbra, assim. Só um detalhe que os senhores não estão atentando é o seguinte. Vamos lá no rito sumaríssimo. A audiência realizada hoje, os advogados já deveriam trazer as testemunhas, eles já têm conhecimento de quem são as testemunhas. O prazo que eu estou dando não é para ele mentalizar e ver quem é o quarto testemunha que ele vai apresentar. É um prazo só para ele ter os dados, ter um prazo para peticionar, porque as testemunhas, presumo que ele já tenha conhecimento quais sejam, né, quais deveria apresentar na data da audiência, porque naquela data ela deveria estar lá. Eu acho que estão esquecendo esse detalhe, ou seja, não é um fato surpresa. Não é na audiência que diz, olha, vamos apresentar testemunhas, vocês têm 10 dias. Não. Na audiência, as testemunhas deveriam comparecer trazidas por seus respectivos advogados. É isso, não vamos esquecer esse detalhe. Os 10 dias é para peticionar. É prazo para o advogado ter, para o advogado dizer assim, pronto, eu tenho 10 dias, em 10 dias dá para eu fazer a petição informando isso. Mas as testemunhas já estão lá, com certeza, certo? Já deveriam estar, certo? Previstas, conhecidas, tudo mais. Doutor, além dessa situação da testemunha, da gente ter esse prazo, tem outra questão que tem que ser resolvida. Bom, podemos substituir a testemunha? Sim, e se sim, até que prazo? Eu tenho uma, nomeio naquele prazo de 10 dias, o senhor colocou. Mas aí, no último dia, um colega foi embora. Eu posso substituir ela antes da audiência? Posso nominar? Doutor, infelizmente, veja só. Aí não dá como legislador, né? Pois é, porque a gente está... Só um instantinho. Não dá como legislador, né? Entre aspas, de fazer uma previsão de todos os casos que possam acontecer. Ou seja, esses casos, essas situações, elas serão dirimidas, né, por petição, por provocação do juízo. Né? O senhor que vai ter que ocorrer um fato anterior à audiência, e esse fato vai interferir na produção da sua prova. Você vai peticionar, certo? Para que esse pedido seja apreciado da mesma forma que é apreciado o pedido que a parte não pode comparecer porque está doente, por exemplo, né? A parte não teve que preparar um atestado. Quantas vezes o advogado foi lá e disse, doutor, o meu cliente está doente, ele não pôde comparecer. E se fixa um prazo para ele apresentar um atestado médico. Então, essas esporadicidades, elas serão analisadas caso a caso. Entendeu? Caso a caso. Não se pretende cercear a defesa. O melhor processo é aquele que se instrui, certo? Que forma um convencimento, né? As presunções das ausências, certo? Elas não são uma justiça plena, né? Se assim se puder considerar. Doutor Zeca, só mais uma colocação aí, eu prometo que não vou mais intervir. Na realidade... Pode ficar à vontade, doutor. Eu passei algum tempo fora do grupo, né? E voltei, e quando eu voltei, foi no momento que o senhor começou a abordar esse assunto. Eu coloquei lá o procedimento ordinário. O procedimento ordinário é diferente do sumaríssimo. Entendeu? Então, assim, talvez o senhor não tenha essa ótica que eu, o Thiago e o Robson já captou, talvez o Jorge também, e os outros meninos, mas não querem se manifestar. É difícil para a gente. Você pode ter certeza que o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente se depara diversas vezes, rotineiramente, com essa situação. Então, eu acho que esse prazo de 10 dias, assim, uma nova oportunidade, se fosse o caso, da maior divulgação dessa reunião, só fazer outra reunião com mais pessoas, principalmente essas pessoas que laboram com processual, o Roberto, que é uma sugestão interessante, a gente ouviu o Roberto e outras pessoas, o Ricardo Mazulo, que tem experiência na vara, para a gente criar uma coisa mais consistente. Por quê?
porque a gente está criando regra de procedimento que pode lá na frente ser utilizado para uma discussão da nulidade. Por isso, eu assim, dando a minha opinião de colaboração, quanto menos tempo é esse de testemunha, melhor para a gente. É óbvio que a vara vai querer saber quem é que vai testemunhar. Isso a gente pode fazer em 48 horas, 3 dias, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Mas o que eu acho que é para o dia a dia da advocacia trabalhista, principalmente quem trabalha com empregado, é muito tempo. Entendeu? Eu só queria levar em consideração a experiência da gente, entendeu? No dia a dia da advocacia laboral. Aí eu vou nos remeter lá para a CLT, onde a audiência é una. A audiência é una. Entendeu? Ou seja, a instrução ela deveria ocorrer ali, na data que nós estamos presentes, né? Hoje remotamente, mas durante a audiência que as provas são produzidas. Por uma questão de praxe, necessidade, se partiu essa audiência em sessões, mas a audiência é una. Né? E se eu, por exemplo, marcasse essa audiência de instrução, que já ocorreu na época que a gente tinha audiência presencial e que a pauta estava enxuta, de fazer uma instrução com 10 dias. Ninguém suscitou nulidade. Ninguém suscitou que o prazo era exíguo. Então, vamos ponderar essa questão. Ou seja, eu não vejo aos senhores nenhum prejuízo. No momento que eu conseguir enxergar, eu tenho a certeza que eu vou preservar o direito integral, certo? De defesa, de exercício da advocacia. Eu não estou aqui para violar direito nenhum. Só que eu acho que nós temos que fazer... Não dá para se fazer uma análise de um ponto isolado da questão. Nós temos que ver um contexto legal. É a audiência, que as partes vão estar presentes, que lá já tem a testemunha, que elas seriam ouvidas ali. Mas elas não vão ser ouvidas ali. Então, em 10 dias é o prazo para peticionar, que inclusive a parte poderia até trazer na audiência, dizer, olha, a minha testemunha são essas que eu queria que fosse ouvida na próxima audiência. Vocês estão partindo do pressuposto de que eu estou oferecendo um prazo para a produção de prova. A prova é produzida na audiência. Está previsto em lei. O que eu estou fazendo é apenas fracionando por uma questão de momento, por uma questão de tentar criar um procedimento para viabilizar a realização da audiência, para que a máquina gire, como eu disse, com a roda gire, que a justiça precisa funcionar, que os trabalhadores precisam receber, as empresas precisam cumprir suas obrigações, os advogados precisam atuar, né? A nossa intenção é fazer com que a coisa funcione, certo? Tanto é que, como o senhor mesmo disse, nós somos os pioneiros no TRT-22, porque a nossa preocupação é fazer com que isso ande, funcione, que os advogados tenham atividade. Você imagine o que são a situação dos colegas que não atuam na justiça do trabalho, depende de uma justiça que passou 60 dias fechada. Né? A nossa intenção é fazer funcionar, não é dificultar. Pelo contrário, o nosso objetivo desde o começo é facilitar a vida dos senhores. Né? Nós estamos aqui conversando porque eu quero facilitar a vida dos senhores, né? Porque eu quero fazer com que o processo ande, para fazer com que as partes se sintam satisfeitas no cumprimento, certo? Do exercício jurisdicional. Por isso é que se perde muito tempo na audiência de conciliação. E o senhor sabe disso, o Tarcísio sabe que quantas vezes a parte não, eu não tenho um acordo, e quantas vezes a gente conversa, e o acordo acaba, certo? Tendo êxito. Meu objetivo não é dificultar, meu objetivo é fazer com que a justiça funcione, fazer com que os senhores possam se movimentar dentro dos processos, os clientes dos senhores, certo? E que a máquina gire, que a roda gire, entendeu? Não é dificultar. Então, quando forem analisar, caso não analise o prazo de 10 dias, analise da seguinte forma: bem, eu tenho até audiência para apresentar testemunhas. Bom, como elas não vão ser apresentadas, eu vou ter 10 dias para apresentar esse rol daquelas testemunhas que eu deveria ter levado. Analise por esse lado, daí a gente volta a conversar. Mas... Excelência, só um ponto aqui, que o senhor falou sobre a questão da testemunha por carta precatória, que até então não era definida, justamente pela igualdade das armas, porque, de certa forma, o advogado reclamante ficava cesseado. E assim, nós nos embatemos diariamente e chegamos, eu acho que foi o primeiro caso, naquela situação, onde o advogado da outra parte pediu. Aí o senhor disse que ia parar para analisar e ver a situação. Eu pergunto, o senhor já analisou, viu como é que vai fazer?
essa situação? Quer dizer, só vai deferir se tiver a garantia que o juiz, ou que a gente vai fazer as perguntas. Como é que o senhor vai resolver essa situação, ou se já resolveu? Doutor, é aquilo que está constando na ata. Ou seja, a advogada ela tem um prazo para me informar. Para informar a vara. A vara mais próxima. Pronto. Eu sabendo qual é a vara mais próxima do domicílio, aí eu vou entrar num momento de conversa com o colega, com o juiz deprecado, né? Porque ele também não está obrigado a me ceder o espaço, ele não está obrigado a fazer uma audiência remota, né? Tudo isso seria, digamos assim, uma concessão da parte dele, né? De me ceder o espaço físico da vara ou fazer essa audiência remota para que o senhor possa participar, entendeu? Então, isso tudo eu vou depender da situação. Se nada disso der certo, nós voltamos lá para o final da notificação, que assim, será acolhido com mera informação, depoimento prestado fora da sala de audiência nas condições estabelecidas. Ok, perfeito. Aí a valoração vai depender do que a gente perceber, do que o depoente, que não é mais testemunha, vai dizer, de perceber o ambiente que ele está, dos olhares que ele dá, né? Todas essas observações que o senhor bem sabe, todos sabemos que acontece na sala de audiência. Entendeu? Mas doutor. Pois não, doutor Jorge. Só uma ponderação aqui. Nessa perspectiva aí dos 10 dias para rolar a testemunha, então, se nós fizermos como determina a CLT no rito sumário, se a gente comprovar que convidou a testemunha a comparecer e ela não comparece, aí segue aquele trâmite normal de que vai ser designada nova audiência para a Justiça do Trabalho conduzir essa testemunha. É isso? Sim, sim. Nós ainda continuamos submissos à CLT, né? E ao processo civil. Ou seja, se a testemunha não comparecer na audiência, embora rolada, qualificada, tendo conhecimento do fato, a condução coercitiva é possível. Ninguém está discordando disso, não, só deixa claro. E é tanto no sumário quanto no rito ordinário, tudo vai ser fracionado, né? Quanto à necessidade, não é isso? Isso. Eu tô fracionando a audiência para a gente poder tentar fazer o processo. Não, eu entendo. E mais ainda, o que eu tenho sempre falado nas audiências, o doutor Cícero é até um defensor disso, o doutor Tiago, né? É que esse é um procedimento que ele deve perdurar, certo? Por muito tempo. Não só por conta da pandemia, né? Não só por conta do isolamento, mas por toda a mudança que nós passamos no processo, certo? E que nós já estamos nos adequando, né? Nós já estamos nos adequando a essa mudança, né? Com relação ao conforto, com relação à disponibilidade, né? Tem advogado montando estúdio para fazer filme de youtuber, né? Não sei se ele está ouvindo, esse advogado. Mas, assim, eu pelo menos, eu quando comecei, já comprei um webcam de boa resolução, certo? Eu tô querendo proporcionar uma transmissão boa para que os senhores possam me ouvir, certo? E entender aquilo que está sendo dito, entendeu? É uma preocupação. Então, esse momento eu acho que ele vai se prolongar, certo? No tempo, né? Enquanto não houver alguém lá de cima, de um tribunal superior, que obriga, que diga que é necessário a audiência presencial, certo? A gente vai continuar nela e a presencial pode até acontecer uma situação ou outra quando superada essa crise mundial, certo? Mas quando houver uma real necessidade, que por enquanto eu acho que a forma como está sendo feito e a nossa evolução nos procedimentos, as nossas adequações, isso vai facilitar a vida de toda a classe de advogados. Como eu disse ontem, e como eu disse ainda há mais tempo atrás, nós fazemos audiência aqui como ontem, com um advogado que estava em Brasília, o reclamado estava na audiência em Goiás, né? Nós fazemos com Pará, lá em Ananindeua, São Luís, certo? Fortaleza, Limoeiro do Norte, né? São Paulo. Hoje eu acho que era de São Paulo, a audiência.
Então, tudo isso, para os advogados, vai ser muito bom. Para a justiça, vai ser bom também, né? Não poderá ser ruim, entendeu? Então, assim, só vamos nos adequando, que a coisa funciona quase que ou totalmente que empiricamente, né? Ou seja, a gente vai criando os procedimentos, adequando conforme a gente vai descobrindo que fica melhor, né? Hoje o procedimento é esse, né? Pode ser que com a prática a gente perceba que tenha que fazer alguma adequação a esse procedimento, né? Isso aqui não é um procedimento estabelecido, pronto e acabado, né? É um caminho que eu criei para a gente poder realizar a audiência, né? Lá na frente pode ser que a gente possa fazer de outra forma, mas hoje é assim, pelo menos por enquanto, entendeu? Eu particularmente acho, doutor Zé Carlos, que essa questão das audiências remotas, ela chegou para ficar, certo? Eu acho que esse processo não tem mais retorno, ele vai para frente, certo? E dentro dessa concepção, eu acho que nós vamos ter que melhorar a questão onde vai ficar a parte, tá entendendo? Eu acho que todos os escritórios de advocacia, logo vão ter que montar dentro da sua estrutura física uma sala especial para esse tipo de procedimento, certo? Pensando nisso, eu já saí na frente, eu já estou construindo a minha estrutura, entendeu? Por quê? Porque vai chegar um momento que tudo pode ser feito no escritório. Se a partir do momento que o escritório disponibilizar uma sala sigilosa, onde o senhor vai... Na vanguarda. Onde o senhor vai ver, certo, que está havendo isolamento da parte, está havendo isolamento da testemunha, por que não fazer nos escritórios? Por que a gente tem que se deslocar até a Justiça do Trabalho? Então, eu acho que vai chegar esse momento, certo? E pensando nisso, Cícero, já estou providenciando. Mas, assim, nós estamos construindo um novo momento, vai ter dificuldade, vai. Mas, dependendo da razoabilidade, a boa vontade de cooperação de todos nós, que direto e indiretamente fazemos a Justiça do Trabalho, certo, a gente vai conseguir, viu? Eu concordo, doutor, com o senhor, só não quis ser taxativo para dizer assim, veio e vai ficar, né? Então, a gente, para ser mais ameno, né, como representante do judiciário, a gente vai dizer assim, vai ficar por muito tempo, né? E talvez nem mude, nem volte a ser o que era. Só pegando um gancho do doutor Cícero, na verdade, isso aí certamente é um ganho institucional, vai somar e vai ficar, e, enfim, nas crises, nessas situações onde se reinventa, e até sugiro que as audiências de conciliação, porque você tem até um princípio da economia processual atingido aqui, você olha, inicialmente com um mediador, porque é uma audiência de mediação, né? Então, acho que assim, teria até um impacto maior para perdurar. Agora, no que tange a colocação de audiência do escritório, se for, estou fazendo realmente essa situação, eu até disse, doutor, eu vou fazer um estúdio aqui, um mini estúdio, o microfone profissional. Eu estou candidatíssimo também a ouvir as testemunhas, se assim for designado. Embora acho que não será deferido. Acho que nós teremos em breve, né, advogado youtuber, né, aquele que faz audiência já publicando no YouTube direto, transmissão ao vivo. Já temos, doutor, já temos aqui, já temos vários, inclusive. Doutor Thiago, aproveitando o momento, se o senhor quiser uma estrutura física maior, um dos meus escritórios está à disposição para lhe vender. Rapaz, eu queria, doutor, deixar registrado que eu tenho uma vontade, se o capital me permitisse, certamente eu faria uma proposta, mas eu tinha que me juntar com o doutor Diógenes. Sozinho eu não tenho, não. Pois, senhores, eu queria agradecer demais a presença, né, aqui nesse bate-papo, nessa reunião, né, contraída, mas que a gente tratou de vários assuntos, incluindo o principal, né, muitas vezes a reunião trata de tudo mesmo. Eu acho que reunião do Google Meet aqui, já estou desligando aqui. São relevantes. Tudo, como eu disse, tudo é passível de uma evolução, né? E o tempo é quem vai dizer como é que vai ficar no final. Pode ser que o próprio processo, né, venha a mudar, né, estabelecer um regulamento fixo, né, pré-estabelecido. Pode ser que o nosso procedimento fique empiricamente e se preserve na Vara de Parnaíba, né? Por enquanto, é o que nós temos a oferecer, por enquanto, é o que nós temos para fazer, e eu acho que está dando certo, né?
eu queria agradecer a colaboração de todos os advogados da categoria que tem, de todas as formas, certo? Se colocado ao lado da justiça para que isso acontecesse, né? Não houve ninguém botou o pé na parede, criando, certo, um obstáculo de forma alguma, certo? A não ser uma advogada de fora que fez ela fez uma manifestação com relação à audiência e disse que o advogado não está obrigado a dispor de equipamento, de uma internet estável, que isso teria que ser fornecido pelo Estado, pelo próprio judiciário, que ela não é obrigada a ter isso, não. E no meu despacho singelo, eu disse apenas o seguinte, olha, que a advogada poderia participar da audiência até usando o smartphone, não tem problema. Mas se o escritório dela não tiver nem um smartphone para participar, ela avisa que a gente tenta analisar o caso e dar uma solução, entendeu? Porque também aí já é forçar um pouquinho, né? Então, senhores, doutor Robson, quer dizer alguma coisa? Não, só para dizer que eu continuo à disposição dos colegas, né? Quem precisar, procure as portas da UAB, que a gente vai estar sempre ajudando. E dizer só que o que foi colocado aí, realmente, eu concordo que vieram para ficar, a gente pode até utilizar a palavra da moda, né? A audiência por videoconferência é uma coisa disruptiva. Veio realmente, a palavra da moda agora. E eu acredito que é muito mesmo, porque depois do processo eletrônico, foi um grande impacto que a gente sentiu. Depois desse grande impacto, o primeiro, após o processo eletrônico, realmente a audiência por videoconferência. E estamos nos adequando. Mais alguém quer se manifestar? Só para finalizar, Robson, eu acho que o papel da OAB de divulgar o que nós estamos tratando é importantíssimo, viu? Para evitar futuras discussões. E está na hora da gente fazer uma visita ao TRT, a competência da Vara de Parnaíba. Eu não tive retorno formal daquela situação. Vou até, bem lembrado, a gente vai pedir o retorno, sim. Doutor Zé Carlos, o senhor sempre pode contar com a colaboração da advocacia parnaibana. Sempre estará do seu lado e do lado do direito. Eu agradeço, doutor. E assim, o doutor Tiago gosta de brincar com o senhor, o nosso decano, né? E eu parei nosso decano, doutor, nosso decano. Eu acho que essa reunião serviu, doutor, além de tudo, né, de todos os pontos aqui colocados, de realmente rever nosso decano, que realmente apadrinha a Justiça do Trabalho. Você observou que tudo que eu disse ele concordou? Rapaz, não reconheço prazer melhor do que fazer justiça quando existe. E doutor Robson, como eu lhe disse no começo, eu não sei se todos participaram, eu pedi autorização do doutor Robson e gravei essa reunião, entendeu? Vou ver direitinho, se tiver tudo ok, eu vou tentar ver se eu consigo disponibilizar para o senhor e o senhor pode disponibilizar a categoria, tá bom? Perfeito. Então, gente, doutor, eu aqui, eu passo a todos. Doutor Robson, doutor Cícero, doutor Pedro ali dirigindo, cuidado com o trânsito, doutor Fábio, certo? Doutor Teles, apareça e fale alguma coisa aqui, não deixe nos rever, saber como é que está a Vossa Excelência. Acho que ele está desligado. Doutor Marina Paz também está trabalhando. Um abraço, então. Fique com Deus. Eu que agradeço, doutor. Até qualquer coisa à disposição. Abraço. Tchau.